Grande professor, muito boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Que alegria tê-lo aqui. Deixa eu arrumar minha lâmpada aqui, deixa eu ver. Boa. Pessoal, para quem não conhece essa fera, Rogério Sanches Cunha, professor aí de Direito Penal, Processo Penal, e hoje ele vai fazer uma análise aqui para a gente sobre o edital do ENAM, né, sobre a matéria de Direito Penal. Ele vai trazer aqui várias dicas para a gente e apresentar também, né, os célebres manuais do professor, Manual de Direito Penal, parte geral, Manual de Direito Penal, parte especial, tá? Da coleção Manuais, volume único. E nós teremos um cupom de desconto especial no final da live. Eu vou soltar esse cupom aqui para vocês. E o cupom ele serve tanto para as obras do professor, como também com os cursos, né? O professor ele tem cursos aí no RSC Online. A gente vai ter o curso de rodadas simuladas para o ENAM e também a gente tem aí o curso de Direito Penal e Processo Penal Constitucional para o ENAM. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu quero dizer que é uma iniciativa muito bacana da editora e você comandando isso. Tá bem jóia, bem legal, ficamos confortáveis nesse projeto e eu espero, ao final, quando os alunos forem trabalhar a prova do ENAM, que nos encaminhem o feedback, se nós, professores e autores, fomos felizes nos temas que debatemos nessas lives que a editora Juspodium proporciona. Então, Daniel, vou esperar você dizer quando que eu posso começar. Maravilha. O último, então, recado aqui, pessoal. Aqui embaixo vocês têm uma caixinha com ponto de interrogação. Conforme as mensagens vão chegando, às vezes a gente vai perdendo no chat. Então, coloquem a sua pergunta, a sua dúvida aqui nessa caixinha, porque aí no final da live a gente abre as perguntas para o professor, tá bom? Então, professor, muito boa aula. Vou deixar aqui o pessoal com você agora. Obrigado. Você volta no final, né? Isso. Eu vou colocar as suas obras aqui, aí no final eu volto para falar das perguntas e o cupom também. Vamos lá. Então, obrigado. Pessoal, sabendo que esta live eu tenho como missão dialogar com vocês sobre o direito penal e o exame nacional da magistratura, eu acho que não vai surpreendê-los o tema que eu resolvi abordar na live. Eu resolvi abordar na live a aplicação da pena privativa de liberdade. Eu não tenho dúvida de que no Exame Nacional da Magistratura, onde inclusive já divulgaram que haverá aí uma preocupação prática. Eu não tenho dúvida, repito, de que o concurso, o exame, vai explorar a aplicação da pena privativa de liberdade. Quem estiver acompanhando comigo, por favor, podem abrir aqui no meu Manual de Direito Penal, parte geral. E as dicas que eu vou dar, claro que eu vou usar exemplos que nos remetem ao direito penal, parte especial. Os dois manuais que aparecem aí já estão atualizados com a Lei 14.811 de 2024. Me permitam dar a minha opinião. Eu acho que uma das piores leis que nós já tivemos do ponto de vista da sua arquitetura, uma das piores leis nos últimos tempos. A intenção foi boa, ela foi mal executada. Vamos lá, aplicação da pena privativa de liberdade. A primeira coisa que você vai ter que lembrar do artigo 68 do Código Penal. O artigo 68 do Código Penal diz o quê? Diz que a pena privativa de liberdade ela é calculada observando-se 3 fases perfeitamente distintas. Antes de eu resumir estas 3 fases, então guardem isso. O artigo 68 do Código Penal, no cálculo da pena privativa de liberdade, diz que o juiz deve seguir um critério, um sistema trifásico.
Agora, esse sistema trifásico ele tem um sinônimo, um tributo ao seu idealizador e defensor. Sistema Nelson Gria. Se seu exame pedir o sistema Nelson Gria, ele está pedindo o sistema trifásico, que nada mais é do que o sistema estampado no artigo 68 do nosso Código. Juiz, quando você for a calcular a pena privativa de liberdade, você calcule de olho no artigo 68, de olho nas 3 fases que não se confundem. Na primeira fase, aqui eu vou fazer um resumo, depois eu volto para cada uma das fases e analisando o que pode cair na sua prova, no seu exame. Na primeira fase, o juiz fixa uma pena base. E essa pena base deve ser fundamentada no artigo 59, nas circunstâncias judiciais. O juiz chegou na pena base, ele vai para a fase seguinte, uma fase intermediária. Sobre a pena base, ele vai aplicar agravantes ou atenuantes. E aplicando agravantes ou atenuantes sobre a pena base, ele chega nessa pena intermediária. Chegou na pena intermediária, ele parte para a última etapa. Nessa última etapa, sobre a pena intermediária, o juiz considera as causas de aumento e ou diminuição. Aplicando as causas de aumento e ou diminuição, o juiz anuncia a pena definitiva. O juiz anuncia a pena definitiva. Eu falei que o juiz anuncia a pena definitiva, mas não acabou o seu trabalho, hein, gente? Depois que o juiz chegou na pena privativa de liberdade definitiva, ele deve analisar o regime inicial para o cumprimento. Se o crime for punido com reclusão, o regime inicial pode ser o fechado, o semiaberto ou aberto. Se o crime for punido com detenção, o regime inicial pode ser o semiaberto ou aberto. Pegadinha, hein? Pegadinha. Não existe regime inicial fechado na detenção. Olha o que eu falei, repito. Não existe regime inicial fechado na detenção. Eu não falei que detenção não pode ser cumprida em regime fechado. Não pode iniciar no fechado, mas pode ser cumprida no fechado em caso de regressão. Então, em resumo, o juiz calculou a pena privativa de liberdade. Observando o sistema trifásico, ele deve, em seguida, anunciar o regime inicial de cumprimento de pena. Se o crime for punido com reclusão, admite regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Se o crime for punido com detenção, regime inicial semiaberto ou aberto, não tem regime fechado inicial. Não tem regime inicial fechado na detenção, o que não significa que a detenção não possa ser cumprida no fechado. Pode, desde que por meio da regressão. Rogério, entendi. Então, a partir do momento em que o juiz calcula a pena privativa de liberdade e anuncia o regime inicial para o cumprimento, ele terminou a sua tarefa? Não! Tem mais uma etapa muito importante. Depois que o juiz anuncia o regime inicial de cumprimento de pena, ele deve aquilatar, se é possível, substituir a prisão por penas restritivas de direitos e ou multa. Então, temos aqui política criminal evitando-se prisão. A prisão como última ratio, como a medida mais extrema. Se no caso concreto forem preenchidos os requisitos e o juiz entender suficiente, ele pode substituir a pena de prisão por restritiva de direitos e ou multa. Agora, se não for possível substituir a PPL, a pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direitos e ou multa, esse juiz ainda tem que analisar se é possível suspender a execução da pena. O famoso sursi.
Mais uma pegadinha, hein? Mais uma pegadinha. Quando eu falo pegadinha, o Daniel já coloca os olhinhos ali, ó, no chat. Pegadinha. Qual é a pegadinha? Pessoal, o benefício do Sursi é subsidiário. O juiz só vai trabalhar o Sursi se não for possível, viável, cabível, substituição por PRD. Se for possível, cabível, viável, a substituição da PPL por PRD, esqueça o Sursi. Esqueça o Sursi. O Sursi, portanto, é subsidiário. E vocês sigam essa sequência que eu mencionei. Calcula a pena privativa de liberdade. Fixa o regime inicial de cumprimento de pena. Analisa a possibilidade de substituição por penas alternativas. Não sendo possível, não sendo cabível, não sendo viável, analisa-se se é possível o Sursi. Esse é o grande esqueleto. Esse é o grande esqueleto. Vamos voltar para a primeira fase. Vamos voltar para a primeira etapa. Vamos voltar para a fase em que o juiz tem como finalidade fixar a pena base. Partindo do preceito secundário, o juiz fixa a pena base. E ele vai fixar a pena base de olho no artigo 59, nas circunstâncias judiciais. O que diz o artigo 59? O juiz, na fixação da pena base, deve se atentar para a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Pessoal, olha o que eu vou falar para vocês. Vejam que o artigo 59 não estipulou um quantum a ser utilizado pelo juiz na consideração destas circunstâncias. O artigo 59 não fixou um quantum, por exemplo, de aumento, caso presente alguma circunstância judicial desfavorável. Deixa a critério do juiz. Você vai encontrar jurisprudência dizendo que o juiz, em regra, deve majorar em 1/6. Outros dizem que deve majorar em 1/8. 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. O importante é você saber que o legislador não fixou um quantum para circunstâncias judiciais. Esse montante fica a critério do juiz, que, no entanto, deverá sempre fundamentar / motivar sua decisão. Olha o detalhe aqui. Não se esqueça que nesta primeira fase, quando o juiz fixa a pena base não pode ficar aquém da pena mínima nem além da pena máxima. A pena base deve respeitar a baliza do preceito secundário. Se você tem um crime com uma pena de 6 a 20 anos, a pena base não pode ficar aquém de 6 nem além de 20 anos. Rogério, essa obrigação de o juiz respeitar o preceito secundário na primeira fase, essa obrigação de o juiz fixar uma pena base que não pode ficar aquém do mínimo nem além do máximo, isso é criação da jurisprudência? Não! Tem previsão legal. Artigo 59. Veja o artigo 59, inciso 2. Ele diz que a pena base tem que ser fixada nos limites do preceito secundário. O artigo 59, inciso 2, não deixa dúvidas de que a pena base não pode ser fixada aquém do mínimo, nem além do máximo. Eu falei para vocês que são 8 as circunstâncias judiciais do artigo 59.
falei que são 8, eu falo agora. É só você contar. São 8 as circunstâncias judiciais do artigo 59, o que leva alguns, inclusive, a ensinarem que o aumento deve ser de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. A primeira circunstância judicial que aparece é a da culpabilidade do agente. Rogério, o que significa culpabilidade do agente? Significa que na fixação da pena base, o juiz deve observar a maior ou menor reprovação da conduta, maior ou menor reprovabilidade do comportamento. Isso é aquilatado no caso concreto. E os tribunais superiores têm sido bastante criativos na busca dessa maior reprovabilidade do comportamento. Vou te dar um exemplo, tudo exemplo recente que eu vou dar. Está no meu manual de Direito Penal, parte geral. Se você estiver acompanhando a edição 2024, você vai encontrar estas jurisprudências que eu vou mencionar, estas decisões. O STJ decidiu o seguinte: a utilização por bacharel em direito de seus conhecimentos acerca do exame da OAB para participar de esquema de fraude a essa seleção justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente. Pessoal, essas fraudes que noticiam envolvendo o exame da OAB configura um crime, é o crime do artigo 311, letra A do nosso Código Penal, fraude em certames de interesse público. E o STJ diz que o juiz pode sim considerar na fixação da pena base como circunstância judicial desfavorável a utilização por bacharel em direito de seus conhecimentos acerca do exame da OAB para participar de esquema de fraude a essa seleção. Isso justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente na fixação da pena base. Isso é recente, hein? Isso é recente. Quer mais uma? Quer mais uma? Olha mais uma aqui, ó. Também do STJ. Também do STJ. Olha mais uma aqui. Tem-se por justificado o trato negativo da vetorial culpabilidade diante do fato de o réu ser praticante de artes marciais, o que, em se considerando os princípios éticos da prática desportiva de não utilização da violência, salvo em casos extremos, justifica validamente a exasperação da pena, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta. O STJ considerou circunstância judicial desfavorável no vetor culpabilidade, maior reprovabilidade do comportamento, o sujeito ativo ser praticante de artes marciais. E ao invés de empregar a violência na sua autodefesa ou na defesa de terceiros, usou a sua habilidade para praticar crime. Pessoal, a outra circunstância judicial importante, bastante relevante, é a dos antecedentes do agente. O juiz, na fixação da pena base, deve observar os antecedentes do agente. Rogério, e o que configura maus antecedentes? O que configura maus antecedentes? Configura maus antecedentes. Condenação definitiva que não tem força para gerar reincidência. Então, veja, condenação definitiva que não tem força para gerar reincidência gera maus antecedentes. Gera maus antecedentes. Rogério, peraí. Eu sei que condenação definitiva só tem força para gerar reincidência até 5 anos após o cumprimento ou extinção da pena. Depois de 5 anos de cumprida ou extinta a pena, a condenação perde a força para caracterizar a reincidência.
Então, você está dizendo que, nesse caso, essa condenação vai servir como maus antecedentes? Perfeito. Então, se eu tenho uma condenação pretérita, uma condenação definitiva, e eu pratico novo crime, eu serei reincidente se esse novo crime aconteceu antes dos 5 anos da extinção ou cumprimento da pena, antes do prazo depurador do artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Se o crime ocorreu depois do prazo depurador, depois dos 5 anos, aquela condenação não gera reincidência, mas pode servir como maus antecedentes. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para este ponto? Porque nasceu uma tese de que se a reincidência, que é uma agravante de pena, está sujeita a prazo depurador, maus antecedentes também estão sujeitos a esse prazo. Nasceu uma tese dizendo o seguinte: se uma condenação pretérita, ela perde a força para gerar reincidência depois do prazo depurador, não tem sentido essa sentença ficar o resto da vida assombrando o condenado como eventual circunstância judicial de maus antecedentes. Então, vejam, eu pratiquei um crime e fui condenado por esse crime em 1990. Eu pratico um novo crime em 2024. Aquela condenação, sabendo que o novo crime aconteceu 5 anos após o cumprimento ou extinção da pena, aquela condenação não gera reincidência. O prazo depurador do artigo 64, inciso 1, impede a reincidência. Mas aquela condenação de 1990 vai gerar maus antecedentes? A maioria decidiu que sim. O prazo depurador previsto no Código Penal é só para a reincidência, não se aplicando a maus antecedentes. O STF decidiu, assim, a primeira turma do STF, inclusive, decidiu que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência. Aqui é uma falta de técnica absurda. Não é prescrição da reincidência, isso aqui é prazo de depuração, prazo depurador da reincidência. Então, vejam que o STF decidiu que aquele prazo depurador da reincidência não se aplica para maus antecedentes. No mesmo sentido, o STJ. O STJ decidiu a mesma coisa. Decidiu que o prazo depurador da reincidência não se aplica para maus antecedentes. Cuidado com pegadinha. Qual é a pegadinha aqui, ó? Apesar de os 2 tribunais superiores decidirem que o prazo depurador da reincidência não se aplica para maus antecedentes, eles admitem o juiz deixar de aplicar maus antecedentes quando a condenação é muito distante. E essa majorante, essa circunstância, não parece necessária à prevenção e repressão do crime. Então, eu vou repetir, aqui tem um detalhe importante. STF e STJ decidiram que o prazo depurador da reincidência não se aplica para maus antecedentes, ponto. Mas isso não significa que STF e STJ estão dizendo que o juiz deve utilizar como maus antecedentes uma pena cumprida em 1990. Eles dizem o seguinte: condenações anteriores podem deixar de ser aplicadas se muito distantes. Podem deixar de ser aplicadas, inclusive, como maus antecedentes.
aplicando-se a teoria do direito ao esquecimento. Aplicando-se a teoria do direito ao esquecimento. O juiz analisa o caso concreto. O juiz vai analisar e vai decidir se é importante para os fins da pena considerar aquela condenação pretérita ou não. Olha, trazendo para o âmbito da aplicação da pena a teoria do direito ao esquecimento. Olha que bacana isso. Pessoal, a terceira circunstância judicial desfavorável, ou que deve ser analisada, podendo ser desfavorável, é a conduta social do agente, seguida da personalidade do agente. Depois, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime. Gente, no que diz respeito à circunstância judicial, consequências do crime, o STJ, em 2023, segundo semestre de 2023, decidiu que é admissível a majoração da pena base em razão da repercussão internacional do crime. Vejam, repercussão internacional do crime sendo considerada pelo juiz na fixação da pena base como circunstância judicial negativa, consequência do crime, que deve ser valorado em prejuízo do sentenciado. Olha que interessante. Repito, o STJ diz que é admissível a majoração da pena base em razão da repercussão internacional do crime. O STJ decidiu assim dia 22 de agosto de 2023, num processo que corre em segredo de justiça. E qual é a última circunstância judicial? O comportamento da vítima. Comportamento da vítima. Aliás, é aqui no comportamento da vítima que eu sou obrigado a lembrá-los do seguinte: o direito penal, diferentemente do direito civil, não trabalha compensação de culpas. A culpa concorrente da vítima não exclui a possibilidade de responsabilizar penalmente o autor. Mas a culpa concorrente da vítima não pode ser ignorada pelo juiz. Não pode ser ignorada pelo juiz. Aqui, favorecendo o sentenciado. Tá bom? Então, quais são as circunstâncias judiciais que o juiz deve analisar na fixação da pena base? Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. São 8. Fixou a pena base, o juiz parte para a segunda fase da aplicação da pena. A segunda fase da aplicação da pena tem como finalidade encontrar uma pena intermediária. E o ponto de partida já não é mais o preceito secundário. O ponto de partida é a pena base. Sobre a pena base, o juiz vai analisar agravantes e atenuantes de pena. Agravantes e atenuantes de pena. Olha a pergunta que eu vou fazer. Pergunta que pode cair na sua prova, hein? Vamos lá. As agravantes no Código Penal estão nos artigos 61 e 62. Sendo perfeitamente possível eu me deparar com agravantes na legislação extravagante. Abre o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, você vai ter agravantes de pena no artigo 298. A mesma coisa atenuantes. As atenuantes no Código Penal estão nos artigos 65 e 66. Mas eu tenho atenuantes de pena na legislação extravagante. Vai lá na lei dos crimes ambientais. Você vai encontrar atenuantes de pena. No Código Penal, as agravantes estão nos artigos 61 e 62, as atenuantes nos artigos 65 e 66. Deixa eu fazer uma
Pergunta boa. Pergunta boa. As agravantes de pena incidem em todos os crimes? As agravantes do Código Penal, artigos 61 e 62, as agravantes do Código Penal, artigos 61 e 62, incidem em todos os crimes? Não. Em regra, incide nos crimes dolosos e préter-dolosos. Sim, nos préter-dolosos. Por quê? Porque o crime préter-doloso nada mais é do que um crime doloso qualificado pelo resultado. As agravantes, em regra, incidem somente em crimes dolosos ou préter-dolosos. Tem uma exceção. Tem uma agravante de pena que incide também no crime culposo. Qual é? E essa não gera divergência. Qual é? A reincidência. A reincidência, de acordo com a maioria, é a única agravante que incide em crime culposo. No Código Penal, só a reincidência incide em crime culposo. As demais agravantes, somente em crimes dolosos e préter-dolosos. E as atenuantes, Rogério? As atenuantes, elas incidem em todos os crimes? As atenuantes, sim, incidem em todos os crimes. Dolosos, préter-dolosos e culposos. As atenuantes incidem em todos os crimes. Eu imagino no seu exame nacional da magistratura um problema em que o Ministério Público denunciou Caio, denunciou Mévio, denunciou Tício. Mas o Ministério Público, na denúncia, não articulou agravantes de pena. Você não consegue detectar na denúncia do Ministério Público agravantes de pena. Pode o juiz, na sentença, considerar agravante de pena não articulada na denúncia? Será que o princípio da correlação, da congruência ou da adstrição da condenação com a imputação permite ao juiz considerar agravante de pena não articulada na inicial acusatória? Será que é possível? Não se esqueçam do artigo 385 do CPP, que diz que o juiz pode sim reconhecer circunstância agravante não articulada na denúncia. Pessoal, quem aqui já trabalhou ou trabalha como operador do direito, fez estágio no MP, foi analista do MP ou é analista do MP, não importa. Me diga quando é que você viu uma denúncia articulando que o denunciado é reincidente? Isso é muito raro. E o fato de a denúncia não ter articulado que ela é reincidente não impede o juiz de considerar a reincidência na fixação da pena. Aplicando o 385 do CPP. É perfeitamente possível reconhecer circunstância agravante não articulada na denúncia. Eu sei que tem gente criticando o 385 do CPP, mas por hora ele está vivo e está sendo aplicado. Eu só peço para você tomar cuidado numa hipótese. Procedimento do júri, crime doloso contra a vida. Por quê? Porque o artigo 492 do CPP diz que o juiz do júri só está autorizado a reconhecer agravantes e atenuantes debatidas no plenário. Artigo 492 do CPP diz que o juiz, no júri, só está autorizado a reconhecer agravantes e atenuantes debatidas no plenário. Então, quando eu falei para vocês do 385 do CPP, eu não estou tratando de crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, procedimento do júri, eu tenho que olhar o 492 do CPP. E o 492 CPP não deixa o juiz reconhecer agravante e atenuante de ofício. As agravantes e as atenuantes devem ser debatidas
no plenário, perante o Conselho de Sentença. Perante o Conselho de Sentença. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta importante que diz respeito à agravante da reincidência. Rogério, o réu é reincidente, mas confessou. A reincidência é agravante. A confissão é atenuante. O que o juiz faz? Agrava? Atenua? Ou compensa uma pela outra? Prevalece no STJ. E não é o que prevalece no STF. No STF isso aqui ainda não está resolvido como está no STJ. Prevalece no STJ que a agravante da reincidência ela deve ser compensada com a confissão espontânea. Se ele é reincidente, mas confessou espontaneamente, o juiz nem agrava nem atenua, só confirma na segunda fase o quantum da pena base. Pronto. Cuidado quando eu estou diante de multireincidência. Se eu estou diante de multireincidência, a compensação não pode ser total, tem que ser parcial. O juiz vai ter que agravar a pena no caso de multireincidente que confessou o crime. Mas ao invés de agravar de 1/6, como ordinariamente se agrava, agrava num patamar menor porque ele confessou, agrava de 1/8. Compreendeu? Então eu vou repetir essa parte. Essa parte é importante. Pode cair na sua prova. Essa parte é importante. A reincidência é agravante de pena. Sim, a reincidência é agravante de pena. A confissão espontânea é atenuante de pena. Sim. Ele é reincidente, mas confessou. O que o juiz faz? Compensa. Não agrava nem atenua. Só toma cuidado quando ele é multireincidente. Quando ele é multireincidente, essa compensação não pode ser total, mas parcial, não pode ser integral, mas parcial. O juiz vai ter que agravar a pena, menos do que ordinariamente agrava, mas vai ter que agravar a pena. Pessoal, eu falei para vocês que o juiz na primeira fase, ele fixa a pena base adstrito aos limites mínimo e máximo do preceito secundário. Isso está na lei. Artigo 59, inciso 2. Na segunda fase, a fase das agravantes e das atenuantes, o juiz também não pode extrapolar os limites mínimo e máximo. A aplicação de agravantes e atenuantes não pode fazer a pena intermediária ficar aquém do mínimo, nem além do máximo. Súmula 231 do STJ. Rogério, a súmula 231 do STJ, de fato, está dizendo que a pena não pode ficar aquém do mínimo em razão de uma atenuante. Mas essa súmula não está sendo revista? Está, mas ainda não foi revista. Não foi superada, não foi cancelada. Então você vai ficar com a súmula 231 do STJ. O juiz, na primeira fase, tem previsão legal. O juiz, na segunda fase, tem mandamento jurisprudencial, não pode extrapolar os limites mínimo e máximo. Diferente da terceira e última fase. Na terceira e última fase, o juiz aplica as causas de aumento e causas de diminuição. E nesta etapa, o juiz pode fazer a pena ficar aquém do mínimo ou além do máximo. Na terceira fase, o juiz não está adstrito aos limites mínimo e máximo. Na primeira fase, ele está.
tem previsão legal. Na segunda fase ele está, tem súmula, 231 do STJ. Na terceira fase ele não está. Causas de aumento, causas de diminuição podem fazer o juiz extrapolar os limites mínimo e máximo do preceito secundário. Aqui, eu quero que vocês prestem atenção no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. O artigo 68, parágrafo único do Código Penal, diz que se o juiz estiver diante de duas causas de aumento previstas na parte especial ou duas causas de diminuição também previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, escolhendo a que mais aumenta, se for causa de aumento, ou a que mais diminua, se for causa de diminuição. O juiz pode. Não falou o juiz deve. Falou o juiz pode. Isso significa que o juiz vai analisar a aplicação das duas causas de aumento ou das duas causas de diminuição com base no princípio da suficiência. Se eu tenho duas causas de aumento na parte especial e parece suficiente aplicar somente a que mais aumenta, pronto. Com fundamento no 68, parágrafo único, eu vou aplicar um só aumento a que mais aumenta. Mas isso é um pode, não é um deve. Se eu entender que uma só causa de aumento, ainda que seja a que mais aumenta, não é suficiente para reprovação e prevenção, eu aplico as duas e também fundamento no artigo 68, parágrafo único. A mesma coisa em se tratando de causas de diminuição. Ora, qual é a pegadinha aqui, gente? Qual é a pegadinha? Deixa eu ver o Daniel colocar os olhinhos da pegadinha aí. Daniel, cadê os olhinhos da pegadinha? Vocês vão ver que o Daniel vai colocar uns olhinhos. Pegadinha e dois olhinhos assim, ó. Eu achei muito bacana isso que o Daniel faz. Deixa eu ver se vai aparecer. Aí, ó. Boa, Daniel. Boa, gostei muito. Gostei? Aí, pessoal. Vejam só. O juiz só pode aplicar, no caso de duas causas de aumento, a que mais aumenta, ou no caso de duas causas de diminuição, a que mais diminua, se estiverem na parte especial do Código. Se o juiz tem pluralidade de causas de aumento na parte geral, ou uma está na parte geral e a outra está na parte especial, ele não tem escolha, ele é obrigado a aplicar as duas. Se o juiz tem duas causas de diminuição, ambas na parte geral, ou uma na parte geral e outra na parte especial, ele não tem escolha, tem que aplicar as duas. O juiz só tem escolha quando ambas, a pluralidade de causas, está na parte especial. Quando ambas estão na parte especial, quando a pluralidade está na parte especial. Ficou fácil? Joia. Pessoal, dessa forma, em 45 minutos, eu trouxe para vocês, no cálculo da pena privativa de liberdade, algumas informações importantes que podem aparecer no seu exame nacional. Eu vou devolver a bola para o Daniel, que parece que deve ter algumas perguntas para eu responder, perguntas dos seguidores aqui, não é, Daniel? Isso aí, professor. A gente recebeu algumas perguntas. Deixa eu só ajeitar a luz aqui. A gente recebeu algumas perguntas aqui. E eu já peço para quem está assistindo a gente, aproveite. Sabia que outro dia me perguntaram quem é mais alto, eu ou você? Eu fiquei tão feliz escutando essa pergunta. Óbvio que eu falei que sou eu. Claro. Eu sou um pouco menor que você, né, professor? Quanto você tem, Daniel? Eu tenho 1,92. 1,92. Pô, gente, aí eu que tenho 1,87, fico menor mesmo, né? Vamos lá. Então, tem gente que me vê assim nos vídeos e acha que eu sou um pouco menor. Aí chega e fala, nossa, é que você... 1,92 m, pra você ver. Mas é só você reparar que ele é o único cara que consegue segurar o meu manual com uma mão só.
Ele segura assim. Então, você vê, não tem como. O cara tem 1,92 m mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó, pessoal. Boa. Aproveitando, então, ó, aproveitem para mandar a sua pergunta aqui na caixinha. Tem um ponto de interrogação aqui, você manda a sua pergunta. E eu já vou aproveitar para soltar o cupom, professor. Boa. O cupom vale para os manuais do professor e também para as aulas dele, para os cursos dele. A gente tem o curso aí, penal e processo penal. Para quem quiser conhecer o curso, desculpa te interromper, Daniel, é só entrar no rsconline.com.br. Lá vocês vão ter toda a gama de cursos do RS Online, aulas de penal, curso completo, aulas de penal especial, curso completo, processo penal, legislação extravagante, criminologia, execução penal. Então não tem como errar. E o cupom super difícil aqui, ENAM. Então você aplica o cupom ENAM para... Verdade, ô Daniel. E o grupo de estudos do ENAM. Tem rodadas de simulados para o ENAM, hein? 3 rodadas de simulados para o ENAM, 3 rodadas seguindo a arquitetura do ENAM. Boa, boa. Então o cupom, o que é mesmo? ENAM com letras maiúsculas, Daniel? Isso, ENAM com letras maiúsculas, e aí você garante o desconto nos manuais do professor e nesses 2 cursos, né, nas rodadas e também no curso, aí 90 horas de curso, Direito Penal e Processo Penal Constitucional. Então a gente vai abrir aqui para as perguntas. Então esse cupom não serve para outros cursos meus, só para os 2 do ENAM, Isso. né? É, só para os 2 do ENAM. Ah, tá bom. Tá? Falei merda aqui. Eu vou abrir aqui agora, ó, para as perguntas. Então, a gente teve uma pergunta do Diego. O Diego perguntou: o juiz deve analisar as circunstâncias atenuantes primeiro ou não necessariamente? Ô, Diego, essa pergunta tua é boa. E olha só a resposta. O artigo 67 do Código Penal, ele diz que no concurso de agravante e atenuante, o juiz vai ficar com a preponderante. Então, o juiz ele vai analisar o caso e vai ver quais são as circunstâncias presentes. Se ele enxergar concurso de agravantes e atenuantes, ele não tem como aplicar as duas. Ele vai aplicar a preponderante. Se a preponderante é agravante, agrava. Se é preponderante e atenuante, ele atenua. E se não houver preponderância? Os tribunais entendem que não há preponderância entre a reincidência e a confissão espontânea. Se não há preponderância, compensa as duas e não aplica nenhuma nem outra. Aqui, professor, uma outra pergunta. Essa é uma... você tinha terminado? Desculpa. A próxima pergunta é: violência doméstica está em provas e no ENAM não será diferente. O que pode cair? Pois é, mas veja que a violência doméstica ela não aparece no edital de penal. Uhum. Se você pegar o edital de penal, ele cobrou uma legislação extravagante. Ele cobrou a lei de racismo. Agora, eu acho que ele vai cobrar a violência doméstica, sim. Principalmente na parte principiológica, mas a lei Maria da Penha, no penal, ela não foi cobrada, pelo que eu me lembro no edital, que me causou surpresa. Show. Maravilha. Vamos para uma próxima aqui. Agora sobre uma atualização recente, como a Lei 14.811 de 2024, que mirou o bullying, pode ser cobrada no ENAM? Eu acho que pode ser cobrada, sim. Já me perguntaram se essa lei pode ser cobrada. O próprio CNJ tem resolução dizendo que leis posteriores que alteram leis que já estão previstas no edital podem ser cobradas. A Lei 14.811, eu acho que ela pode ser cobrada principalmente no crime mesmo de bullying, cyberbullying que foi criado. Artigo 146, letra A. Esse tipo penal pode ser explorado no Exame Nacional da Magistratura. Até porque, antes de se criar o 146, letra A, nós sempre trabalhávamos o bullying fora do direito penal. E agora trouxemos para o direito penal. Mas o caput, ele veio sem pena privativa de liberdade. Ele veio somente com multa.
o que levou alguns a criticarem bastante, o tipo como eu, e outros a criticarem a própria aplicação do direito penal, que seria uma distorção do princípio da intervenção mínima. Show. Ó, o Eugênio mandou um aqui no chat, já vou aproveitar. Ele mandou assim: roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Aplicam-se as duas causas de aumento? Legal, Eugênio, legal. Olha que você traz detalhes daquilo que eu expliquei no finalzinho. Nesse exemplo teu, você tem duas causas de aumento previstas na parte especial, o concurso de pessoas e o emprego de arma. Se as duas causas de aumento estão previstas na parte especial, 68, parágrafo único, o que é isso? Opa. Ah. Você viu? Ficou uns balõezinhos, né? Ah, é alguma coisa que faz com as mãos que eu fiz um dia desses, eu não soube repetir, professor. Eu sei que tem um do coraçãozinho também. Aí, ó. Ó, ficou fofo agora. O meu não sai. Aliás, esse meu coração tá esquisito aqui. Daqui a pouco. Eu tenho até medo do que vai sair. Ah, saiu! Agora foi. Tem gesto que se... Bom, vamos lá, gente, ó. Então, o que você traz aqui, Eugênio? Você traz duas causas de aumento do roubo e as duas causas de aumento estão previstas na parte especial. É um ótimo exemplo para o juiz analisar se vai aplicar um só aumento, a que mais aumenta, no caso, arma de fogo, ou se ele vai aplicar os dois aumentos, fundamentando na necessidade, princípio da suficiência. Aqui uma próxima, professor. Aí a gente já vai encaminhando para o final. Aqui. Qual o bicho papão da parte geral do nosso código que vai cair na prova do Enem? Putz, tem tantos bichos na parte geral, né? Nessa live eu resolvi navegar num campo muito confortável, que é o cálculo da pena privativa, porque eu tenho certeza que vai cair. Tenho certeza absoluta. Agora, eu não acredito, sabendo que a prova vai ser uma prova mais prática, pelo menos foi o que anunciaram, eu não acredito que eles vão ficar em cima de teorias do crime. Não acho. Mas acho que vão cobrar bastante princípios. Então, fique atento para princípios gerais do direito penal. Princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, princípios relacionados com o fato do agente, com o agente do fato e princípios relacionados com a pena. No meu manual de penal geral, eu tenho uma tabela com todos esses princípios. Isso. Aliás, tem uma tabela aí onde eu explico tudo que os tribunais pensam a respeito do princípio da insignificância. Então, eu acho que fique atento com princípios. Acho que princípios acaba sendo uma boa pedida. Não vou arriscar procurar, não, que eu não vou encontrar. Legal, professor. Aqui, ó, o RSC ele mandou para a gente, só para poder comentar. Aqui, ó. Professor, fala do curso de simulados do Enem. Olha só, gente. No RS Online, nós criamos um curso de simulados. Vocês vão ter 3 simulados com a arquitetura do Enem, com as questões já imaginando o que pode cair na sua prova e gabarito substancioso. Eu fiquei com penal e processo penal e, por exemplo, penal foram mais de 70 páginas só de explicação das questões. Imagina juntando todas as matérias. Então, é uma ótima forma de você treinar o seu conhecimento e, ao final, revisitar os assuntos. E quem entrar no Rodadas de Simulados para o Enem do RS Online ganha um bônus, Daniel. Ganha 90 horas de aulas de direito penal e processo penal e legislação penal comigo. Aulas que eu gravei e são usadas com perfeição para o seu exame nacional. Então, entra lá, rsonline.com.br, aplique o cupom ENAM, que você já tem desconto. E aí, aqui também mandou para comentar sobre o curso, né?
as 90 horas do curso. O RSC mandou aqui. Se puder comentar um pouco Quem também, professor. Não quer fazer simulado, mas quer fazer uma revisão, está aqui, ó, 90 horas de aulas de penal e processo penal e legislação penal especial para o ENAM. Show. Ó, a Eu Estudo e Você mandou aqui, quando você comentou sobre as tabelas, que ela leu no livro da parte geral, aquela tabela que você comentou. Então, pessoal, fica aqui a indicação do volume parte geral do professor Rogério. Também aqui o volume parte especial, né? Você tem aí o cupom de desconto que pode aplicar e garantir o seu desconto. E nos cursos do professor que a gente mencionou aqui, também você vai ganhar e garantir aí o seu desconto. O cupom muito fácil, cupom ENAM. Então, professor, a gente vai se caminhando aqui para encerrar a nossa live. Vou deixar aí suas considerações finais para a gente poder se despedir. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que assistiram. Desejo a vocês um ótimo exame. Eu sou um crítico do Exame Nacional, principalmente do formato dele, mas eu desejo toda a sorte do mundo, que vocês assumam logo o desejado cargo de magistrado em algum tribunal desse nosso país. E contem comigo sempre. E obrigado, Daniel. Parabéns pela forma como você trata essas lives aqui. Passa correndo, tá? Como é que é? Aqui, ó. Valeu, professor. Obrigado. Para a gente é sempre mais do que um prazer, é uma honra tê-lo aqui. Né? O senhor deu uma grande aula aqui para a gente. E a gente se vê nas próximas. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Grande abraço e tchau, tchau.